Qual energético você deve usar quando, no meio do dia, você já está cansado, fadigado e sem energia? O energético que você deve usar chama-se cochilo. 10, 15 minutos de cochilo no meio do dia, por exemplo, após as suas refeições, é o suficiente para você descarregar teu estresse, recuperar tua energia e recuperar também o teu bom humor. Vários estudos mostram o impacto direto da soneca no nosso organismo. Por exemplo, a soneca reduz em 84% o índice de Alzheimer, reduz em 48% o risco de derrames, de infarto, e a soneca ela aumenta em 54%, por exemplo, o estado de alerta, aumenta em 34% o desempenho no seu trabalho e aumenta em 5 vezes a memória e a retenção de informações. Ou seja, esses 10, 15 minutos que você para, vai fazer com que o restante do seu dia produza muito mais. E se uma soneca de 10, 15 minutos traz todos esses benefícios, imagine se você dormir 6, 7 horas de um sono bem reparador. O benefício que vai trazer para a tua saúde. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Todos nós sabemos os benefícios de uma noite bem dormida. Porque enquanto nós estamos dormindo, o nosso corpo está trabalhando, faz uma série de coisas. Por exemplo, produz hormônios. E uma delas é o hormônio GH, é o hormônio do crescimento. Você vai falar assim, mas já sou adulto, não preciso crescer mais. Na verdade, esse hormônio do crescimento, quando você já está na fase adulta, ela é muito importante para preservar, por exemplo, a sua massa magra, a sua massa muscular. Quando há falta dela, a tendência é que você engorde. E durante o sono também nós produzimos o hormônio melatonina, que é o hormônio do sono reparador. E enquanto estamos dormindo, o nosso organismo elimina o nosso estresse. Por isso, quando você acorda de manhã, numa noite bem dormida, sabe que você dormiu tenso, nervoso, brigado, raivoso? Você está mais calmo, tranquilo, de bom humor, não é? Quando nós dormimos, enquanto estamos dormindo, o nosso corpo ela está corrigindo também a nossa postura, a nossa coluna, não é? E também o nosso corpo, ela faz o detox enquanto estamos dormindo, ela faz uma faxina no nosso organismo. E enquanto estamos dormindo, recuperamos a nossa energia. Mas para que você tenha todos esses benefícios, você tem que ter um sono de um ciclo, né, muito bem feito. Um sono reparador. E esse ciclo do sono começa quando você começa a adormecer, aquele sono leve, do estado de vigília ainda, que quando você tem qualquer barulho, qualquer ruído, você já desperta. Mas depois de uns 40, 50, 60 minutos, de uma pessoa que está bem, ela vai entrar para o sono profundo, né? Nós chamamos de uma fase non-REM, que é uma fase que eu vou explicar para vocês, que é onde os olhos não estão em movimento. E depois desse sono profundo, vai para a fase do sono REM. É a fase onde a sua mente vai estar trabalhando e onde você vai estar descarregando o seu estresse. Depois que passa para a fase do sono profundo, e é o primeiro patamar que é o sono REM, aí o nosso ciclo vai se revezando entre o primeiro e o quarto patamar. Esse ciclo deve acontecer 5, 6 vezes durante a noite. Então, como é esse ciclo mais detalhadamente? Então, quando você começa a adormecer, então, na primeira hora você vai para o sono profundo, e nós chamamos de non-REM, que significa não rápido movimento dos olhos. Porque se você olhar os olhos de uma pessoa que está nessa fase, os olhos estão estáticos, parados, mas o seu corpo vai estar em movimento. Então é essa hora que você vai movimentar para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Por que isso? Porque é a hora que vai corrigir a sua postura, a sua coluna. Porque durante o dia nós temos distorções na nossa coluna, porque por má postura, por carregar objetos de uma forma inadequada. Então, com esse movimento de direita para esquerda, ela vai alinhar a tua coluna. Portanto, é muito importante que você use um colchão adequado para o seu corpo, né? Não pode ser um colchão muito macio que você fica ali afundado no colchão, que não tem esse movimento. Mas também não pode ser um colchão muito duro, que vai forçar apenas alguns pontos do seu corpo.
Então tem que ser um colchão que distribua o seu peso do corpo de forma bem uniforme, não é? Então o seu corpo em movimento e a mente em repouso. Depois o sono vai para o primeiro patamar, que é o REM, né? Rapid Eye Movement, que significa rápido movimento dos olhos. E nessa hora você vai estar sonhando, né? Tanto é que se você olhar os olhos de uma pessoa que está sonhando, os olhos vão estar em movimento. Então é a hora que você está sonhando. E por que nós sonhamos? Justamente para descarregar o nosso estresse. Muitas pessoas falam assim: ah, mas essa noite eu não sonhei. Com certeza você sonhou, apenas você não está se lembrando dos sonhos. Mas através dos sonhos é que nós descarregamos aquela tensão, aquele estresse. Né? Por isso que você acorda de manhã, né? De repente até arrependido por algumas atitudes que você tomou no dia anterior. Existem no Japão algumas empresas que, quando vai tomar uma decisão muito importante para a empresa, eles discutem durante o dia todo, mas não tomam a decisão final. A decisão final fica para o dia seguinte, quando eles estão mais tranquilos, né? Mais racional. Então, se toma uma decisão quando você está naquela tensão, naquele estresse, você pode tomar atitudes que não sejam as mais adequadas. E assim, ela volta novamente para o quarto patamar, aí começa o repouso do seu cérebro e movimento do seu corpo para corrigir. E nessa hora, também, se tem casos de sonambulismo, nessa hora que pode também acontecer de acordar à noite, se movimentar durante a casa, durante a noite. E volta novamente para o primeiro patamar, que é a fase dos sonhos, na verdade. E esses sonhos podem ser aqueles sonhos, sabe quando você teve aquela impressão de que está caindo lá do alto do prédio? Né? Então, com certeza você estava nesse patamar aqui, REM, rápido movimento dos olhos. E aí, nesse idas e vindas entre o movimento do corpo e os sonhos, então vai ter agora o terceiro patamar e o segundo patamar. Quando o sonho está no terceiro patamar, é a hora que você vai estar fazendo a faxina no seu corpo. Então, seu corpo vai fazer uma limpeza, vai recolher as toxinas que você acumulou durante o dia e vai jogar, por exemplo, para a urina, para sua bexiga. Por isso que a primeira urina do dia é aquela urina mais amarelada, mais carregada. Então, durante a noite que fazemos a faxina. E, portanto, se você não tem um sono adequado, você vai estar sempre intoxicado, verdade? E aí, volta por exemplo, para o primeiro patamar. Sabe aqueles sonhos de terror? Vai também acontecer nessa fase do primeiro patamar. Aí ela vai para o segundo patamar, que é a fase onde o seu corpo vai ter o relax. O nosso corpo, ele direciona o sangue conforme a necessidade do nosso corpo. Por exemplo, se você está andando, o sangue vai estar fluindo mais para suas pernas, né? Porque é ali que a energia precisa de oxigênio. Mas se você está numa atividade mental, né? O sangue vai estar fluindo muito mais para o cérebro. Se você está em fase da digestão, após as refeições, o sangue vai estar concentrando mais no seu aparelho digestório e assim por diante. Nessa fase do segundo patamar do sono, o sangue ela não vai estar concentrado em algum ponto. Ela vai estar fluindo tudo de forma bem equilibrada. É o relax. Nessa hora é que você vai sentir aquele friozinho. Sabe quando você está dormindo no seu ambiente, onde a temperatura está exatamente igual? E você estava sentindo muito bem. Mas tem uma hora que você sente aquele friozinho. É justamente quando chega nesse patamar que está tendo o momento do relax. Né? Então você acorda tranquila, verdade? E assim vai, esse ciclo, ela ocorre por 4, 5, 6 vezes. Né? Depende de pessoa para pessoa. E se você conseguir manter esse ciclo por 4, 5, 6 vezes, com certeza você vai ter todos os benefícios e vai acordar muito bem disposto. O que ocorre é que a maioria das pessoas hoje em dia não consegue obter esse ciclo, né, da forma adequada. Às vezes está tendo menos ciclo ou nenhum ciclo. Por quê? Porque algumas situações de estresse ou de iluminação, algumas interferências externas, não permite que você entre na primeira hora no sono profundo. E aí, para chegar no sono profundo, em vez de levar 1 hora, pode levar 2, 3, 4 horas. Aí pronto, já prejudicou todo o seu sono. Por isso que os ladrões antigamente,
né? Chegava para assaltar uma residência lá para meia-noite, estava todo mundo dormindo. Hoje, se ele chega à meia-noite para assaltar uma residência, está todo mundo assistindo os doramas da vida, não é? As séries da Netflix. Pois é, então hoje eles têm que ir lá pelas 3, 4 horas da manhã, porque assim vai estar no sono profundo, não é? Então, para que nós possamos ter um sono reparador, na verdade, né? Se você tiver insônia, com certeza que não vai ter esses benefícios. Então, o que fazer para que você possa ter todos esses ciclos, né? 4, 5 vezes durante a sua noite? Então, para dormir bem, algumas dicas. Primeiro, o ideal é que você tenha uma regularidade na hora que você vai dormir, né? Procure dormir sempre nos mesmos horários e acordar também nos mesmos horários. Isso é muito importante. Se você, por exemplo, quando eu vou para o Japão, tem 12 horas de fuso horário, né? Quando nós chegamos de manhã ali no Japão, que é noite aqui, nós chegamos com muito sono, mas eu procuro evitar de dormir e resisto até a noite para que possa dormir bem à noite e possa entrar no ciclo normal lá do horário de lá. Senão eu vou passar o dia com sono e à noite desperto. Então procura, se você, né, mesmo que durma tarde, uma noite, assim, sinta muito sono, procura resistir e dormir no horário habitual que você está acostumado. Outro ponto muito importante é na hora que você vai jantar. Se você comer uma comida muito pesada, demais assim, obviamente que você não vai ter um sono reparador, né? Porque o seu corpo vai estar lá fazendo digestão por 2, 3, 4 horas, e se o seu corpo estiver trabalhando para fazer digestão, obviamente que você não vai conseguir fazer a produção do hormônio GH, da melatonina e assim por diante, não vai conseguir passar pelos patamares do sono. Então, um jantar assim leve, sopa de preferência seria uma ótima opção, né? E mesmo as bebidas, cafeína, né, que seja o café, que seja o chá preto, né, que tem muita cafeína, nem pensar. Cervejas, também nem pensar, na verdade, porque a cerveja, embora ela induza você a sentir sono, o sono que você tem por efeito de uma bebida alcoólica não é um sono reparador, né, não é um sono fisiológico, né, que vai fazer com que você consiga fazer todas essas etapas, tá? E além disso, quando você toma muita cerveja, o que vai acontecer? Você vai acordar no meio da noite para fazer xixi, né? Então, quando você acorda para fazer xixi no meio da noite, 1, 2, 3 vezes, você interrompe todo o ciclo do sono. Aí tem que começar tudo de novo. E o problema é, na hora que você chega no banheiro, acendeu as luzes, pronto. O cérebro pensa, já amanheceu, não vai produzir mais a melatonina, né? Então, procura beber, né, no máximo até final de tarde, tá? Então, não consumir nenhum tipo de bebida, nem água que seja, antes de dormir. Não levar problemas do trabalho para a cama, na verdade? Por quê? Quando você está pensando, usando a cabeça, preocupado, trabalhando, você está ativando o seu simpático, o nervo simpático, né? E vai estar liberando cortisol, altera totalmente o ciclo circadiano, e aí mesmo que você desligue o computador, vá deitar, você não vai conseguir entrar no sono, né, no sono profundo, porque está lá o simpático trabalhando, porque o simpático é ação. Você tem que ativar o parasimpático, que é o do relax, que vai fazer com que você durma bem. Então, deixa os problemas, né, do dia seguinte escrito, por exemplo, na tua agenda, para que você não tenha que pensar, puxa, o que eu tenho que fazer amanhã? Deixa escrito na tua agenda e vá descansar, né? E para você entrar no sono mais rápido, você tem que fazer o quê? Ativar o parasimpático, né, o nervo do relax. E para ativar o parasimpático, você tem que estar em repouso, tranquila, então meditação, é verdade? Uma oração ou um livro. Isso é muito importante. Nada de ficar olhando o seu celular, o tablet, o computador ou mesmo a televisão, né? Porque essas luzes que vêm dos aparelhos, essa luz azul, ela vai ficar, né, mesmo que você desligue, essas luzes elas vão ficar refletindo no teu cérebro e não vai permitir que você entre no sono profundo. E também o ambiente, o quarto onde você vai descansar, vai dormir, tem que ser um ambiente adequado. Arejado, né? Não precisa de repente ser tão bonito assim, mas quando você desliga as luzes, ela tem que virar um breu, não pode ter uma luz nenhuma,
né? Nem aquelas luzinhas do celular, do abajur, nada, né? Então tem que estar escuro. É isso que vai permitir que o seu cérebro, opa, é hora de produzir a melatonina, né? É isso que é importante. Wi-Fi, nem pensar. Então procure desligar o Wi-Fi, né? Porque as ondas do Wi-Fi, né? Então isso vai interferir nas ondas cerebrais. Então procure desligar o celular, tablet, próprio computador, vai lá no tua internet. O ideal era desligar, ok, gente? Isso vai fazer com que você durma muito bem. As pessoas que recorrem aos medicamentos geralmente são os benzodiazepínicos, na verdade. Então ela vai induzir você ao sono, mas é como se fosse o sono induzido pelas bebidas alcoólicas. Não será um sono fisiológico. Então não vai levar a ter esses ciclos, né, do sono. Então procure meditar, na verdade. Aliás, além da oração, meditação, que é muito importante, de repente você pode estar com o desequilíbrio do seu sistema nervoso central entre o simpático e o parasimpático. Uma coisa que você pode fazer é, antes de deitar, 5 a 7 minutos numa posição Trendelenburg. Já ouviram falar disso? Não. É quando você deixa as suas pernas elevadas, né, uma posição mais alta do que o teu coração e o teu cérebro, por 5, 7 minutos. Isso vai fazer com que, se o seu simpático e o parasimpático estiver em desequilíbrio, vai ajudar a corrigir também, tá bom? Ou se você não consegue dormir, procure usar um maracujá, por exemplo, que também, quem sabe, pode te ajudar, não é verdade? Mas livros, meditação, com certeza vai te ajudar bastante. E para dormir bem, se você tiver uma atividade física, né, exercício durante o dia, com certeza você vai dormir melhor. Agora, algumas pessoas, se fizer uma atividade física à noite, numa academia, malhação, tem pessoas que vão estar lá com, né, o cortisol muito elevado, o simpático muito ativado e pode ter dificuldade para dormir. Nem todas as pessoas têm esse problema, mas, né, então você tem que se adequar conforme o seu organismo. Mas com certeza a atividade física durante o dia vai ser muito benéfico para você dormir muito bem, tá bom? E lembrando que enquanto nós estamos dormindo, o nosso corpo produz a melatonina, que é o hormônio do sono reparador. E para você produzir essa melatonina, é importante que o teu ciclo circadiano esteja, né, equilibrado. Então, ou seja, o cortisol de manhã lá em cima e baixando ao longo do dia, para no final do dia o cortisol estar lá embaixo. E aí você produz o hormônio GH e produz a melatonina durante a noite, e quando chega lá de manhã, aí o cortisol está alto de novo. Não é verdade? Então é importante que você, para produzir a melatonina, tenha o gerenciamento do teu estresse e também como que o seu corpo vai produzir essa melatonina. Da onde vem essa melatonina? É produzido pela pineal a partir da serotonina, que é um outro hormônio, que é o hormônio da autoestima, da alegria, do bom humor, produzida no seu intestino, né? Então, e para produzir essa serotonina é necessário que você tenha o consumo de um aminoácido chamado triptofano, são proteínas, certo? Então é importante que você também tenha uma boa nutrição e o seu intestino funcionando muito bem. Caso você tenha câimbras enquanto você está, né, lá deitado, dormindo, ou se você tem as pernas muito inquietas, né, sabe aquelas pessoas que chutam o marido, derrubam ele da cama e tudo mais? Então isso com certeza é falta de um mineral magnésio e também falta da serotonina. Então, para esses casos é importante que você procure, né, fazer uma alimentação rica em magnésio ou suplementação à base de magnésio, né? Ou mesmo se você está com o intestino ruim, tem que procurar regular, principalmente se você está com desbiose, desequilíbrio dos micro-organismos do seu intestino. Tá certo? Mas com essas dicas, com certeza vai permitir que você tenha um cochilo adequado, mas principalmente um sono reparador. Não é verdade? Se você tiver necessidade de recorrer à suplementação de magnésio ou coisas para melhorar seu intestino, vai lá no nosso site que com certeza vai ter suplemento que vai te ajudar a ter um sono super reparador. Muita saúde para você.